Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que alegria, nós nos reunimos para mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Eu estou muito feliz porque você se conectou aqui com a gente. Seja você membro da nossa igreja, seja você um dos nossos visitantes, seja muito bem-vindo. E nós desejamos e oramos para que a sua vida seja abençoada, seja conduzida à presença do Pai. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós temos perseverado numa verdadeira comunidade de fé que busca glorificar a Deus, fazendo discípulos, por meio da palavra do Senhor, por meio de atos que evidenciem a sua glória em nossa sociedade. Você é nosso convidado a fazer parte desta verdadeira comunidade de fé e desde já, convido a todos os irmãos para cultuarmos juntos, seja online aqui no nosso canal do YouTube, ou seja também presencialmente, porque enquanto esse vídeo está indo ao ar agora, nós também estamos reunidos presencialmente com todo o protocolo de segurança na nossa sede aqui na Rua Bueno de Andrade, número 679, na Aclimação em São Paulo. Você é nosso convidado. Se você deseja participar dos cultos presenciais, você precisa fazer a sua inscrição em ippaulistana.com.br/reabertura. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que seja exaltado, que o Senhor seja adorado e que este culto seja um tempo de culto a Ele, agradável ao Senhor, e que o nome dEle seja glorificado entre nós. Quero te convidar aí a fazer uma oração comigo, aí onde você está. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos aqui de nos reunirmos em Teu nome como igreja. Ó Deus, igreja que não depende das quatro paredes, igreja que não depende da estrutura e que não é manifesta pela instituição, nem pela organização, mas sim pelo Teu corpo, pelo verdadeiro organismo que o Senhor nos faz ser. Nós te suplicamos, ó Deus, para que como verdadeiro corpo de Cristo, o Senhor nos ajude a perseverarmos e a permanecermos ligados no Senhor e assim frutíferos no Teu reino e para a glória do Teu nome. Paizinho amado, conduz cada pessoa que ora aqui comigo, cada um que vai ser alcançado por esta mensagem, por este culto, pelos louvores. Conduz cada um a uma verdadeira adoração e a um tempo de reflexão, de transformação pelo Teu Evangelho. Pai, que o Senhor seja exaltado aqui entre nós. Te agradecemos, ó Deus, e oramos para que o Senhor livre-nos do mal e esteja aqui conosco nesse tempo de adoração. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Amém, Deus. Diga aí amém. Então seja bem-vindo você que nos visita, você que é nosso membro. Escreva aí no nosso chat ao vivo, bom dia aos irmãos. Escreva aí a graça e a paz do Senhor, e que você possa cumprimentar aí os seus irmãos que estão ao vivo com você online nesse momento. Vamos a um tempo de louvor e adoração ao Senhor através dos nossos cânticos. Eu te convido aí a cantar e a adorar ao Senhor aí na sua casa, aí onde você está. Ó Deus, me sonda.
Aleluia, que tempo especial de louvor, de adoração e que momento especial agora para refletirmos na palavra de Deus. Lembro os irmãos que hoje temos celebração da ceia do Senhor, hoje é o primeiro domingo, hoje dia 4 de outubro de 2020, você é meu convidado para separar aí na sua casa os elementos da ceia, o suco de uva e também o pão, e vamos celebrar juntos, mesmo que online, vamos celebrar simultaneamente a ceia do Senhor Jesus Cristo, e você é meu convidado para participar desse momento. E hoje o tema é alimentando-se da graça, a importância de nos alimentarmos da graça de Deus, né? E o que isso faz em nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos o texto da epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 a 3, quando nós lemos assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? O apóstolo Pedro nos recomenda o crescimento e nos recomenda a desejarmos este alimento puro, o alimento que está baseado, no Evangelho, na Palavra de Deus e que nos leva ao crescimento na salvação, uma vez que já provamos que o Senhor é bom. Pedro faz uma citação do Salmo que nós utilizamos como uma das bases da nossa reflexão da última semana, Salmo número 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. E nós refletimos sobre o aspecto do banquete da redenção, o aspecto material e experiencial e comunitário que a salvação de Deus realiza em nós. Quando o salmista nos convida a provarmos e vermos que o Senhor é bom, lá tem uma ideia de comer, de experimentar, de sentir, de vivenciar a graça de Deus, a salvação de Deus, que também se expressa na forma como nós lidamos com o outro, com aquele que sofre, porque o reino de Deus também tem um aspecto material, mas não materialista, mas sim a nós entendermos a nossa forma de lidar com o que temos, com as coisas, a partir da nossa percepção espiritual. O que Pedro está dizendo para nós, para toda a igreja, é assim: agora que vocês já provaram, já experimentaram o banquete da redenção, já viram o que significa essa experiência da graça, cresçam através do alimento puro. E embora você tenha experimentado e já provado desse banquete da salvação, nos é necessário uma retroalimentação. A gente precisa continuamente se alimentar desse banquete. A gente precisa continuamente estarmos renovados nesse conceito positivo da graça, para que assim venhamos a crescer continuamente, crescer espiritualmente e crescer na prática da vontade de Deus. Não basta você ter só uma refeição da graça. Uma vez que você teve o encontro com o banquete da graça, você e eu, nós precisamos nos alimentarmos diariamente com esta percepção, com esta convicção da graça de Deus sobre nós. Porque esse farto banquete da salvação é algo que precisa ser continuamente provado, sem o qual não sobreviveremos e não cresceremos na graça preciosa e transformadora de Deus. Aqui eu faço um adendo para o conceito da graça preciosa, que nós já vimos anteriormente, a ideia de graça barata e graça preciosa. E a graça barata é aquela que é libertina, aquela que acha que não teve custo nenhum, mas a graça preciosa é aquela que percebe o preço e o custo dela, e por isso isso se reverte numa dedicação, num esforço, mas com as motivações certas. Quais são os efeitos, e quais são as consequências de um contínuo alimento da convicção da graça? De nos alimentarmos continuamente desse provar da graça de Deus em nossas vidas. E como que a gente pode fazer para nos alimentarmos da graça de Deus? Então, em primeiro lugar, precisamos compreender que o alimentar-se da graça precisa ser algo contínuo e diário. Alimentar-se da graça não pode ser algo estático e algo que você faz uma vez na vida. Eu já estive no encontro com o Senhor, já fui justificado, já fui salvo e pronto. Não, esse contato com a graça precisa ser renovado, e renovado continuamente, renovado diariamente. O fato é o seguinte: para que qualquer ser humano e qualquer ser vivo
possa crescer e se desenvolver, o que ele precisa? Ele precisa de alimento, ele precisa se alimentar, ele precisa beber água, e isso regularmente. Você come agora, mas depois de algum tempo você vai ficar com fome de novo, e isso é sinal de que você está vivo, isso é sinal de que o seu corpo tem saúde, isso é sinal que você está se desenvolvendo em algum aspecto. Todo o corpo humano precisa se alimentar e beber continuamente. Da mesma forma, o nosso espírito, a nossa espiritualidade, ela também precisa ser alimentada. Nós também precisamos provar e fazer com que o Evangelho da graça de Deus seja o nosso alimento diário. Olha só, hoje nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo, e essa é uma celebração que é muito mais do que uma mera refeição. No começo, ela foi estabelecida durante uma refeição que era a refeição da Páscoa, por Jesus junto com seus discípulos. E depois nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios 11, trazendo evidências de que havia de fato uma grande refeição naqueles primeiros discípulos, naquela igreja primitiva. E nós vemos, segundo a recomendação de Jesus Cristo, repetida pelo apóstolo Paulo, que a celebração da ceia devia ser algo periódico e contínuo. Ele diz lá em 1 Coríntios 11, verso 25 e 26, que nós deveríamos comer e beber desse cálice até que o Senhor viesse. Então, todas as vezes que vocês comem e bebem, vocês anunciam a morte do Senhor até que eles venham. E nós vemos, por exemplo, no registro da prática da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, verso 42 e verso 46, que os primeiros discípulos se dedicavam diariamente à comunhão e ao partir do pão. Diz lá no verso 42 que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos os dias, verso 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Há uma referência aqui e uma possível alusão à celebração da ceia, esse partir do pão. E a gente vê que aquela igreja primitiva partia o pão diariamente, o que nos indica que possivelmente a igreja do primeiro século celebrava a ceia em refeições comunitárias diariamente, não apenas no primeiro domingo do mês, não apenas uma vez por semana, mas todas as vezes que eles se encontravam, e possivelmente todos os dias eles se encontravam, eles então celebravam, partiam o pão e faziam menção à morte do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança que o Senhor propôs sobre nós e a reafirmação de que Ele há de voltar. A ceia é uma grande representação do nosso crescimento espiritual na graça, e por isso mesmo nós fazemos regularmente. Nós a entendemos como ordenança e a repetimos, justamente porque ela representa a nossa necessidade de continuamente nos alimentarmos. E nos alimentarmos do quê? O que você lembra na graça de Deus? O que você lembra na ceia? Você relembra do sacrifício de Cristo? Você relembra do perdão dos pecados? Você relembra da nova aliança? Você lembra do novo nascimento, da nova vida? Você lembra que Jesus vai voltar? E nós precisamos nos lembrar disso, e não apenas nos lembrar conceitualmente, mas sermos movidos por essa verdade. Para que eu e você venhamos a nos desenvolver na vida cristã, nós precisamos nos apegar a estas verdades diariamente e sermos motivados por isso em todos os nossos pensamentos, ações e propósitos. Em outras palavras, para crescermos em Cristo, nós precisamos nos lembrar da sua preciosa graça sobre nós, do quanto somos amados, aceitos e somos acolhidos por Deus imerecidamente. Quando eu me lembro disso, ao invés de ser movido pelo medo, ao invés de ser movido por qualquer outra motivação desse mundo, eu começo a ser motivado pelo amor, em graça e no verdadeiro temor, que é o temor de ferir o meu relacionamento com o Pai. Qual é o medo que nós devemos ter? Não é o medo da punição somente, da condenação que é real, mas aquele que começou um relacionamento com Cristo e se sente, sabe que foi amado imerecidamente, o maior medo dele é romper o relacionamento com o Pai, é magoar a Deus. Não é o medo da punição, mas é o temor de ferir o coração do nosso Deus, aquele que tanto nos ama e aquele que nós tanto amamos. A ideia é que cada ser humano é como se nascesse com um sistema operacional, sabe? O sistema operacional que tem aí no seu celular,
né? Antigamente era computador, mas agora é o celular. Aí é como se cada ser humano nascesse com um sistema básico operacional. E quando ele é convertido a Cristo, quando ele recebe um novo coração, o Espírito Santo, é como se ele recebesse uma atualização. Só que essa atualização, ela vem sobre aquele sistema operacional antigo. Então ele recebe um update, uma nova atualização, né? E ele ganha uma completa forma diferente de perceber a vida e o mundo. Só que esse novo sistema operacional, ele precisa ser atualizado constantemente, porque se ele não for atualizado, ele fica obsoleto. Você já fez isso com o seu celular? Você atualizou uma vez e nunca mais atualizou ele? Se você deixa de atualizar o seu celular por 2 meses, 3 meses, 1 ano, o que acontece? Ele já não consegue mais rodar os aplicativos, né? Não é assim que funciona. Olha só, por exemplo, aqui mesmo, né? A gente contratou um novo pacote de internet aqui para a igreja, uma super velocidade, né? Porque a gente quer também transmitir um dia com excelência, com qualidade em HD, os nossos cultos ao vivo. A gente contratou um novo pacote, só que qual foi o problema? Os nossos equipamentos não conseguem comportar a velocidade nova, porque eles são antigos. E não são tão antigos assim, mas eles já não têm a tecnologia suficiente para transmitir uma nova tecnologia. Veja só que interessante, quando nós vamos para Cristo, você precisa se adaptar e se atualizar na graça e se renovar na graça continuamente, para que você não fique obsoleto no seu crescimento. Só tem uma forma de nós progredirmos no crescimento, é nunca pararmos, é continuarmos crescendo, porque aquele carro que está na subida íngreme, ele só tem uma forma de chegar até o topo, é não parar no meio, porque se ele para no meio, ele derrapa e cai. Olha só, meu irmão, só tem um jeito para você prosseguir na graça, continue crescendo, e para você continuar crescendo, você precisa continuar sendo renovado da presença de Deus. Se você não atualizar constantemente as suas convicções e as suas motivações no Evangelho e na graça, você não prosseguirá num contínuo crescimento espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte: renove a sua mente, renove-se, transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Na paráfrase da mensagem, esse mesmo texto ficou assim: não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus, e vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Olha que legal, renovem a vossa mente, metanoia em grego, né? Continuem a renovar-se, concentrem-se em Deus, lembre-se do que Deus faz, lembre-se do que Deus fez, para que vocês estejam sempre atentos e abertos para compreender a vontade do Pai, amém? E olha só, segunda forma de nós sermos alimentados da graça, é percebermos e compreendermos que o alimento da graça nos traz um novo tipo de motivação e um novo tipo de esforço. Então, nos alimentarmos da graça de Deus, muda as minhas motivações e muda o porquê eu me esforço e a minha forma de me esforçar no relacionamento com Deus. Eu pergunto para os irmãos o seguinte: por quais motivos as pessoas se dedicam, né? Por objetivos gerais, diversos, pelo que as pessoas são movidas na nossa sociedade. O que move as pessoas hoje? Sabe, essas pessoas, a gente tem uma enxurrada de coaches, né? E os coaches todos falam assim: o que move você e tal, descubra o que te move e descubra o teu propósito. E todo mundo virou coach, e todo mundo agora está em busca de um propósito e de algo que as mova. Mas olha, algumas pessoas que até alcançam determinado sucesso aparente no mundo, elas de fato tiveram que abrir mão e abdicar de algumas coisas, de alguns prazeres, né, de alguns relacionamentos, de alguns desejos. Elas até deram um passo além. Mas o que movia, o que move essas pessoas a darem esse passo além? De forma geral, quais são as principais bases de motivação da nossa sociedade? Você consegue me responder aí o que move as pessoas hoje? Eu levantei algumas razões que de forma geral movem as pessoas. Olha só, normalmente as pessoas são movidas pelo desejo de reconhecimento alheio. Muitas pessoas são movidas pelo desejo de reconhecimento. É a ideia de ter uma conta no Instagram com
milhões de seguidores, ou a ideia de você ser convidado para entrevistas, ser citado em jornais, ou em revistas, ou no Twitter, na internet. Outras pessoas são movidas pelo desejo de um status notável, né? De ela estar numa posição de reconhecimento, de notabilidade, onde ela é notada, onde ela se destaca. Outras pessoas são movidas pelo poder. Elas se dedicam, elas abrem mão, elas se esforçam, elas dão um passo além, porque elas querem ter poder, né? Poder sobre outros, né? Poder sobre as coisas, poder para decidir. Outras pessoas estão em busca de liberdade. Essa liberdade hoje em dia pode ser tanto liberdade financeira como geográfica. A liberdade geográfica ela é muito chamativa para jovens, né, da minha geração e um pouco até mais jovens, né, a liberdade de você morar em qualquer lugar do mundo e não depender de uma propriedade específica, mas estar sempre viajando. Liberdade financeira, que é a ideia de você não ser obrigado a trabalhar, mas trabalhar se quiser apenas. Então, esses desejos, essas motivações da liberdade, motivação do poder, motivação, né, do reconhecimento, do status, motivação da satisfação plena. As pessoas estão em busca de satisfação. Então, se você perguntar para algumas pessoas, por que você está se dedicando tanto? E a resposta, mesmo que ela não saiba, pode ser a seguinte: porque eu quero me sentir satisfeito, porque eu quero me satisfazer. E partindo desse pressuposto, se eu estabeleço que esse é um pressuposto comum para todas as pessoas, que nós somos movidos por desejos, por objetivos internos, né? Que nós temos essas motivações que dificilmente serão plenamente alcançados, então o verdadeiro evangelho da graça, ele é poderoso, porque ele realmente nos treina, nos inspira, nos disciplina e nos fornece uma motivação sólida e concreta. O apóstolo Paulo escreve a Tito, um dos seus discípulos, o seguinte: Tito capítulo 2, verso 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Olha o que Paulo está falando, que a graça é a motivação para que Tito desse o passo além, que a graça é a motivação para renunciarmos às paixões do mundo, que a graça é a motivação para vivermos de forma justa, piedosa e sensata nessa sociedade. Paulo está dizendo que a principal motivação do discípulo, o que vai nos mover, é a graça de Deus. E como é que isso ocorre na prática? Temos alguns exemplos também nas cartas, em outras cartas do apóstolo. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 8, nós vemos que de forma prática, o apóstolo Paulo demonstra que a graça, ou a percepção da graça, ou a memória da graça de Deus manifesta em Cristo, é o que nos liberta da dependência do dinheiro, por exemplo. Quando Paulo escreve acerca da importância daqueles irmãos de Coríntios ofertarem generosamente, lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 e 11, ele escreve assim, ó: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E esse é o meu conselho, diz Paulo: convém que vocês contribuam. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Paulo está falando literalmente sobre generosidade, sobre compartilhar, sobre doar, sobre ofertar, sobre auxiliar os pobres. E qual que é a base que Paulo usa para isso? Ele fala assim: a base para que vocês doem é a graça de Cristo. Lembrem-se do que Cristo abriu mão, lembrem-se do quanto Cristo foi generoso, lembre-se do quanto Cristo se entregou, lembre-se do quanto Cristo, sendo rico, se fez pobre, lembre-se do quanto Cristo, tendo tudo, abriu mão para compartilhar com vocês. Isso então gera uma motivação no coração das pessoas, porque elas começam a refletir, aqueles que realmente foram salvos, elas começam a refletir: caramba, Deus me ama tanto, olha o poder da graça de Cristo, olha o que Cristo fez por mim. E isso traz uma motivação para que a pessoa venha a reagir em gratidão, e não pelo medo, e não para ter, não para ser aceito, mas porque já teve, porque já foi aceito, porque já é amado, porque já é acolhido. A ideia é que a solução para mesquinhez é a reorientação para a generosidade de Cristo.
como escreve Tim Keller. A ideia é que a salvação e o amor de Jesus conferem a cada um de nós um status notável, algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Se o desejo por status e por liberdade financeira é algo que move a sociedade em geral, em Cristo e na graça eu já tenho isso. Em Cristo e na graça eu já sou suprido pelos desejos mais poderosos da sociedade. Logo, as motivações da graça são atuantes em minha vida para realizar aquilo que o mundo não consegue, porque o mundo só busca isso, porque ele está buscando algo que eles não encontram, mas em Cristo eu tenho. Mas infelizmente há muitos cristãos que jamais compreendem isso, jamais se sentem satisfeitos, jamais se sentem completos, jamais se sentem supridos pela graça. Por quê? Porque ainda não entenderam experiencialmente e pessoalmente a graça de Deus nas suas vidas. Um outro exemplo está na forma como o apóstolo leva os homens e as mulheres a enxergarem o relacionamento matrimonial, o casamento. Naquela época, os casamentos eram muito mais contratos comerciais do que propostas de relacionamentos amorosos. Então as pessoas se casavam de acordo com aquilo que era vantajoso para elas. E para os homens, as mulheres eram praticamente uma propriedade. As mulheres não eram alvo do seu amor, do seu relacionamento, eram uma parte dos seus bens, né? Então era assim que a sociedade enxergava no primeiro século. E a satisfação sexual não era vista como cumprida no casamento. As pessoas buscavam outras formas de se satisfazerem. E olha só como que o apóstolo Paulo, ele trata o assunto, lá em Efésios capítulo 5, verso 25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Como é que Paulo encoraja os maridos e as esposas a viverem um relacionamento inspirador, amoroso, transformador, né, de companheirismo, de cordialidade, de encorajamento para o crescimento na fé? Como é que ele faz esse encorajamento? Não é obrigando nem impondo, mas é fazendo os homens e as mulheres se lembrarem do amor de Cristo. Amem como Cristo amou. Tenham a sua relação com o seu marido como a igreja está submissa a Cristo, que deu tudo por ela. Veja que a motivação para fazer aquilo que era muito difícil era pensarmos em Jesus, era pensarmos na graça, era pensarmos no que Cristo fez, é nos lembrarmos da obra e da graça de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos disso diariamente, porque a todo tempo a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração é bombardeado por outros valores, por outras motivações, por outros objetivos. Está todo mundo te lançando isso indiretamente, inconscientemente. Por isso, nós, independente do tempo que você tem de crente, nós todos precisamos nos renovar diariamente na graça de Deus. A ideia é que a graça muda a minha autopercepção, a minha ideia de segurança pessoal em Deus, a minha compreensão de quem eu sou diante dos outros e diante de mim mesmo. A graça me liberta da necessidade de buscar essas seguranças em outros elementos que a sociedade busca. O apóstolo João escreve o que a sociedade busca, quais são os elementos, quais são as satisfações, os valores que todo mundo está buscando. 1 João capítulo 2, verso 16, na linguagem de hoje, nós lemos assim: nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Em outra versão a gente lê assim: a ostentação dos bens, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. Na paráfrase da mensagem, o mesmo texto ficou assim: o amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, nada tem a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. A ideia prática, meus irmãos, é que nós precisamos nos esforçar e nos dedicar não para sermos amados, mas para nos lembrarmos do quanto já fomos amados, do quanto nós já somos amados. Você não tem que se esforçar para merecer o amor, você tem que se esforçar para lembrar de que já é amado. O nosso esforço, a nossa dedicação é nos lembrarmos que eu não preciso da satisfação do mundo, eu não preciso da aprovação do mundo, eu não preciso desses valores do mundo, porque em Cristo eu já tenho
tudo que eu realmente preciso, e esse tem que ser o seu esforço, esse tem que ser o meu esforço. O esforço não é para ser aceito, o esforço é para me lembrar que em Cristo eu sou aceito. Veja só, talvez você pense assim, mas como é que isso é poderoso para mudar minha atitude? Porque às vezes parece que é mais efetivo o medo do castigo do que a graça. Pensa numa criança, uma criança que só é punida, ela só recebe bronca e às vezes até é agredida. Essa criança, ela cresce insegura quanto ao amor, ela cresce insegura quanto às relações, ela cresce com medo e ela vai projetar isso. Por outro lado, uma criança que nunca é repreendida, ela cresce indisciplinada. Então ela vai tender à libertinagem, ela não vai ter autodisciplina na vida dela, porque ela nunca foi repreendida. Qual que é a solução para isso? É a mesma solução que a graça nos traz. A solução é a seguinte, é promover nessa criança um senso de autorresponsabilidade a partir da reflexão e do diálogo. Óbvio que isso parece utópico e dá muito mais trabalho, mas é muito mais poderoso. Nós queremos atalhos para aquilo que não é fácil. Nós queremos atalhos para aquilo que é difícil. Meus irmãos, se lembrar e refletir sobre a graça diariamente é um exercício difícil, mas é muito mais poderoso do que ser movido pelo medo, do que ser movido pela troca, do que ser movido pela ganância, do que ser movido pelo desejo de ser notado, de ser reconhecido, do que ser movido pelo desejo de ser satisfeito, de se sentir satisfeito. A ideia é sempre nos lembrarmos de que em Cristo eu sou tão mal, que Ele teve que morrer por mim, mas tão amado que Ele se alegrou em morrer por mim. Amém? A gente só consegue realizar mudanças permanentes quando nós levamos o Evangelho de forma séria na nossa reflexão, no nosso coração e então para a nossa prática. Talvez você ache que isso seja simplista demais, porque pode parecer que não envolve nenhum esforço para a mudança. Não é isso que eu estou dizendo. A grande verdade é que quando eu compreendo o preço que Cristo pagou por mim, eu não me importo com nenhum tipo de sacrifício que tenha que fazer. Eu não me importo com o custo de seguir a Cristo quando eu entendo o que Cristo fez pela minha vida. Quando eu digo que eu creio em Jesus, mas eu não mudo o modo como eu vivo, a resposta que eu dou para isso não é que você precisa se esforçar e dedicar esforço para a sua fé. A resposta é que a pessoa que não muda o modo de viver a partir do encontro com Cristo é porque ainda não entendeu de fato o que Cristo fez na vida dela. Ela não entendeu de fato a verdade do Evangelho. Quem se encontra com essa graça salvadora e não muda é porque ainda não entendeu de fato o Evangelho da graça. Porque é impossível nós nos mantermos os mesmos quando nós estamos em contato com tamanho amor e com o tamanho da graça de Deus sobre nós. A ideia prática então, meus irmãos, é: se esforce diariamente, não para receber e para merecer, mas para se lembrar que você recebeu sem merecer. Se esforce diariamente para ser movido pela graça de Deus. Intencionalmente mova a sua mente e o seu pensamento em direção a este verdadeiro Evangelho. E assim você será transformado de dentro para fora. Eu quero orar com a sua vida. Eu quero te convidar aí na sua casa a fazer uma oração comigo. Vamos orar? E eu oro agora com você perguntando o seguinte: quais são as bases motivadoras que estão movendo a tua prática, os teus objetivos de vida, os teus propósitos, os teus sonhos, independente da fase de vida que você esteja, seja você mais jovem, meia idade, mais idoso, né? No que te move? Desejo de status, quero ter o status, o reconhecimento de ter meus filhos criados, de ter meus netos criados na faculdade, feitos. O que é que te move? Eu quero ter fama, eu quero ter reconhecimento, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Você está buscando status, você está buscando um legado humano, carnal, né? O que é que nos move? O que que move as pessoas, mas o que move você? Quais são as bases que te movem naquilo que você faz? No que você faz e pelo que você faz? Você tem sido grato, grata pela graça de Deus?
Se você é grato pela graça, como é que você pode demonstrar e evidenciar essa gratidão nos nossos dias atuais? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu oro por cada um que está orando aqui comigo, pedindo para que a Tua graça se faça manifesta e renovadora e transformadora em cada coração. Oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que no poder do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor leve cada vida que ora aqui comigo a viver uma experiência diária, transformadora, da convicção na Tua graça e da percepção da Tua graça. Que Teu Espírito Santo nos constranja, nos mova, nos liberte, nos renove e nos ajude a sempre nos lembrarmos que em Ti, Jesus, no Teu Evangelho da Graça, nós somos aceitos, amados e somos elevados a um status notável, porque o Senhor preferiu morrer por nós do que estar sem nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor restaura em nós esse desejo e sentimento de acolhimento, e porque em Ti, Jesus, temos tudo o que precisamos, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Nós Te amamos, Jesus, e movidos por esta graça, nós queremos viver a cada dia, renovando o nosso esforço e o nosso desejo em glorificar o Senhor com as nossas vidas, atitudes e palavras e pensamentos. Pai, move-nos nesse propósito e abençoa os meus irmãos, para que compreendamos o que nos move. Pelo Teu Espírito Santo, e em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Diga aí amém. Eu quero convidá-lo agora a preparar-se para a celebração da ceia do Senhor. Então, aí onde você está, pegue o seu suco de uva, o seu pão, e já prepare-se para servir aos seus familiares, ou para você se servir nesse momento. Vamos nos preparar nesse momento, enquanto a gente ouve mais um tempo de uma mensagem musical. Logo de manhã quero Te buscar, Tua voz ouvir, Teu amor sentir, estender as mãos para Te louvar, derramar meu coração sobre o Teu altar, pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou Te seguir e Te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, Te adorarei, Te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a Tua luz, e em Teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.
Amém. Que tempo especial de reflexão. Espero que você tenha aí preparado os elementos da ceia para que possamos juntos celebrar a Deus. E nesse momento quero te convidar a fazermos uma oração. Eu te convidaria a fazer uma oração junto comigo, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos purifique, que nos lave e que nos leve à sua presença nessa hora. Então, já com os elementos aí em mãos, eu quero te convidar a orarmos juntos ao Senhor. Pega aí o seu cálice, pega aí o seu pão e vamos orar. E se você está com outras pessoas, logo depois você vai distribuir o pão e o cálice com essas pessoas. Pai, nós estamos aqui na presença do Senhor, gratos e reconhecedores por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tua misericórdia, por tua graça, por teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos levados à tua presença. E nessa hora, nós nos lembramos da tua graça. Obrigado pelo teu evangelho, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado, Jesus, pela tua cruz, pelo perdão dos pecados, pela nova vida que nós podemos ter no Senhor. Nós precisamos do Senhor e nós nos voltamos para a tua presença. Nós te suplicamos, realiza a tua vontade em nós e nos motiva na tua graça para realizarmos o teu querer e manifestarmos a tua verdade, a tua justiça e a tua bondade. Pai, nós agora celebramos a ceia do Senhor e nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz e nós anunciamos a tua morte e o teu sacrifício até que o Senhor venha. Por isso, esteja aqui junto com cada pessoa, cada irmão que celebra este momento junto comigo. Que o Senhor, ó Deus, se faça presente em cada casa e em cada família nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga aí, amém. E nesse mesmo espírito de oração, eu quero convidá-los a termos esse momento juntos, de adoração. A palavra de Deus, ela nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Eu quero te convidar agora a pegar o seu pão, ou a você distribuir o pão com os seus familiares ou com as pessoas que estão aí ao seu redor. Para quem está aqui presente, nós temos também um kit ceia embalado individualmente, sem manipulação, sem contato. E quero reafirmar que esse momento é um momento para os que creem em Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo escreve que quem come do pão, bebe do cálice indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Por isso eu recomendo que faça parte desse momento quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem está em comunhão com o Senhor, quem tem vivido e buscado glorificar a Deus com a sua própria vida, cumprir a sua missão, fazer discípulos, viver em santidade. Se você está em comunhão com essa nova aliança com Jesus Cristo, está vivendo segundo o direcionamento de Cristo, se você entende isso, certamente você tem a consciência de que não é perfeito. E é por isso que eu e você precisamos agora, nesse temor a Deus, pedir perdão. Então, faça uma oração pessoal, pedindo para que o Senhor examine o teu coração e sonde e te perdoe. Ore agora. Senhor, sonda os nossos corações. Vê se em nós algum mau caminho. Purifica-nos e limpa-nos de todo pecado. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pecados conscientes e inconscientes. Perdoa-nos pelas vezes que nos omitimos. Perdoa-nos por todo orgulho e vaidade. Perdoa-nos, ó Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, por tudo aquilo que não te agradou, pela nossa postergação da obediência, pela nossa busca de satisfação, aquilo que o mundo busca. Nos perdoe. Lava-nos, ó Deus, pelo sangue de Jesus.
renova-nos e transforma-nos e tem misericórdia de nós e dá-nos mais uma chance. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você já serviu os seus familiares, comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia! Então, até que Ele venha, bebamos todos. Aleluia. Você é meu convidado a fazer uma oração aí com o seu familiar. Dê a mão para o seu familiar e ore junto com ele nesse momento. Agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Em comunhão aqui nós oramos, te dizendo que Tu és digno de louvor, de toda glória, de toda adoração. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias. Continua conosco, enchendo-nos com Teu poder e com a Tua compaixão e graça, movendo os nossos corações, que as nossas famílias sejam repletas da Tua presença. Louvado seja para sempre o Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém. Aleluia.
Aleluia. Antes de encerrarmos esse culto, temos agora umas comunicações finais a fazer aos irmãos. E eu quero aqui reafirmar que nós estamos abertos para cultos presenciais com todo o protocolo de segurança. Você vê aí, os nossos bancos estão reservados, nós temos um limite de lotação, nós estamos cumprindo o distanciamento social. Por isso, fique agora com as nossas informações sobre a abertura do culto, junto com o nosso vice-presidente e médico, Dr. Eduardo Gomes. Acompanhe agora as nossas instruções e protocolo de reabertura. Olá, meus irmãos, aqui é o irmão Eduardo, trazendo uma mensagem para vocês sobre a reabertura dos nossos cultos. Nós temos vivido desde o começo do ano um momento de pandemia, e como os irmãos viram, foi uma doença que assolou não só o nosso país como o mundo inteiro, mas que nós, como igreja, mostramos que continuamos sendo igreja a despeito de não utilizarmos o templo para os nossos cultos, provando o nosso entendimento bíblico sobre esse tema e provando a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Chegado esse momento onde nós entendemos que já podemos reabrir os nossos templos, nós gostaríamos de conversar sobre as medidas que serão adotadas nesse momento tão delicado. Primeiramente, é importante os irmãos entenderem que esse processo de retomada será um processo bastante cuidadoso, onde, seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do pastor, a orientação da diretoria e também as leis, nós voltaremos tomando todos os cuidados preconizados. Primeiramente, gostaríamos de enfatizar que apenas o culto matutino ele será retomado de forma presencial. As demais atividades na igreja, a escola bíblica discipuladora, os cultos de oração às quartas-feiras, bem como o culto online, que tem sido a forma com a qual temos adorado a Deus durante todo esse período, continuarão sendo à distância. É necessário inicialmente deixar claro que aqueles irmãos que se encontram nos grupos de risco para a Covid-19 devem permanecer em casa. Os irmãos mais idosos, principalmente aqueles com idade acima de 70 anos, aqueles com algum tipo de doença cardíaca, pressão alta, diabetes, aqueles que usam medicações que interferem com a imunidade, devem permanecer em casa e nós não recomendamos que esses irmãos voltem a frequentar os cultos de forma presencial, bem como aqueles irmãos que apresentem algum sintoma sugestivo da Covid-19, como febre, algum sintoma respiratório ou falta de ar, também devem permanecer em casa. Aqueles que decidirem retornar ao culto de forma presencial devem observar os cuidados de segurança. A utilização de máscaras é obrigatória no templo, o uso de álcool gel, bem como o distanciamento social. As cadeiras serão separadas e os irmãos devem sentar-se apenas naquelas cadeiras indicadas que podem ser utilizadas, bem como a recomendação de que os irmãos evitem contato físico, apertos de mão, de forma que a gente tenha todo esse processo de retomada com a mais absoluta segurança. Para evitar a lotação do templo ou uma quantidade grande de pessoas na igreja, nós elaboramos formulários de pré-inscrição nos cultos para que tenhamos a noção de quantas pessoas frequentarão e que isso não ultrapasse a capacidade máxima de recebimento dos irmãos nesse momento. Nós da Igreja Batista Paulistana, nós entendemos que esse processo é um processo que deve ser feito com a máxima segurança, sempre seguindo e respeitando as leis, bem como seguindo a orientação de Deus. Muito bom! Agora que você já está informado sobre nossos protocolos de reabertura, então siga aí todas as nossas recomendações e faça a sua inscrição. Não deixe de fazer a inscrição se você quiser participar. Lembrando que nós continuaremos com toda a transmissão online
na mesma qualidade, para que você também possa participar dos cultos e cultuar a Deus com toda a segurança aí na sua casa também. Quero parabenizar os nossos aniversariantes desta semana e olha, já comunicar que hoje é aniversário da irmã Leda. Parabéns, irmã Leda, hoje dia 4 de outubro, que Deus a encha com a sua graça, com a sua misericórdia. Feliz aniversário. Amanhã, aniversário da filha dos nossos missionários, a filha mais velha dos nossos missionários, Shahid Prisca, parabéns. Dia 5, aniversário da Elisângela. Dia 6, aniversário da irmã Ruth, Deus abençoe a irmã Ruth. Dia 7, aniversário do Guilherme Pironi, filho da irmã Sandra e do Enio. Está lá nos Estados Unidos, né, jogando futebol lá, Deus abençoe Gui. Dia 7, dia 8, aniversário da irmã Janir Tomé, Deus abençoe sua vida. Dia 8 também aniversário da irmã Vasti, parabéns irmã Vasti. Dia 8, aniversário da Rosimeira Rosa de Oliveira. E dia 10, aniversário da Irma, né, querida Irma, tão amada, sempre visitada pelas nossas irmãs da MCM. Parabéns a todos os nossos aniversariantes desta semana. Quero também convidá-lo, você que assistiu esse culto, essa mensagem e quer participar, né, quer ser acolhido, quer viver a comunhão com a nossa igreja, participe de nossos pequenos grupos multiplicadores, às terças-feiras e também à quinta-feira. Você é meu convidado para participar. Entre em nosso site bpaulistana.com.br, envie uma mensagem para nós, ou você também pode enviar uma mensagem diretamente para um dos nossos líderes. Entre em bpaulistana.com.br/líderespg e lá você vai encontrar toda a nossa lista de PGMs, onde você vai ser acolhido, onde você vai poder cumprir a missão, ser relevante no propósito da grande comissão. Também comunico aos irmãos que estamos agora arrecadando doações para o nosso grande bazar missionário de Natal. Então, se você tem roupas, objetos, calçados, né, eletrodomésticos, utensílios, você pode trazer aqui. E aqui com esse material nós vamos trazer uma excelente utilidade, nós vamos abençoar a comunidade ao redor, as pessoas que necessitam, e também levantaremos ofertas para a obra missionária. Lembrando que todo mês nós sustentamos diversos projetos missionários e de grande relevância social, como o Orfanato Lar Batista Aclimação, a Casa AIAS, uma casa de amparo e acolhimento para pacientes em trânsito, a Cristolândia, que é uma casa de recuperação para dependentes químicos, a Unidade Feminina, e também projetos missionários nos confins do Brasil e nos confins da terra, como os nossos missionários Marcelo e Elaine, que estão entre os índios Wapixana, em Roraima, e também os nossos missionários Shahid e Prisca, que estão no sul da Ásia. E você pode participar dessa obra missionária contribuindo mensalmente ou contribuindo pontualmente em nossa conta bancária, que está aparecendo aí na sua tela. Contribua, né, nosso banco aí, a nossa agência e conta corrente. Você pode enviar um e-mail, se desejar, identificando a sua oferta e destinando essa oferta para a obra missionária. Também lembrando que nós estamos agora numa outra ação de arrecadação de ofertas, que é o nosso pão de mel missionário. E esse pão de mel é maravilhoso, preparado pela querida irmã Sônia Mendes. Olha, fantástico, vale a pena, R$3, uma oferta por cada pão de mel, e você vai contribuir para a obra missionária da nossa igreja, tá certo? E esses pães de mel já estão com os líderes de PGMs. Você pode combinar com um dos PGMs a forma de buscar o seu. E também provavelmente teremos alguns disponíveis aqui no domingo, e você é nosso convidado a participar dessa campanha e distribuir e comprar esses pães de mel missionários que vão estar focados na obra missionária, tá certo? Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar com você mais uma vez e pedir para que o Senhor continue conosco. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua presença. Alcança cada vida, cada coração, cada visitante que está aqui me assistindo. Que teu Espírito Santo os mova a crescerem na tua graça, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço para você. Mande um abraço virtual aí para os seus irmãos e para todos os seus familiares. Fica agora com o nosso louvor final. Um beijo a todos
Eu te vejo nas próximas programações. Tchau, tchau!